Lindo dia! Eu hoje queria fazer uma reflexão com você. Uma não, algumas reflexões com você a respeito da Quaresma. Eu estava fazendo um estudo meu e fazendo uma reflexão, meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino, e isso me chamou muita atenção e eu queria partilhar isso com você. Vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Nós falamos que a Quaresma são esses 40 dias para que nós possamos, se podemos dizer assim, entrar dentro de nós, nos ver por dentro, nos analisar, nos abaixar, ver nossas atitudes, agir com contrição, ver que, como fala lá na quarta-feira de cinzas, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, a Quaresma é esse deserto. Eu entro numa aridez, num lugar árido para me ver. É interessante que o deserto ele não tem muitos atrativos. O deserto não tem quase atrativos nenhum. Se for aquele deserto mesmo, né? É um deserto que não tem atrativos. Muito sol, muita areia e muito nada mais do que isso. Então, eu me esvazio de tudo, eu tiro tudo da minha frente para olhar para mim. Mas é interessante, lá no deserto vai ter uma coisa preciosa, que é só olhar para cima, que você vai ver o céu, que você vai ver o Senhor, vai ver o nosso Deus. O deserto é você e Deus. Jesus, ele se deixou ser tentado, ele quis ser tentado. Como fala aqui São Tomás de Aquino, foi pela própria vontade de Cristo que ele foi exposto à tentação do demônio. E foi também por sua própria vontade que ele foi exposto para ser morto pelos membros do demônio. Se ele não tivesse querido, o demônio jamais teria ousado aproximar-se dele. Jesus quis ser tentado. Mas ele quis ser tentado não simplesmente por uma tentação como se fosse uma pessoa normal. Não, ele era Deus. Ele, como Deus, só poderia ser tentado se ele deixasse o demônio tentá-lo. Mas, olha que legal, ele como se passasse a perna no diabo. É como se ele provocasse o demônio para que o tentasse, para que ele pudesse mostrar para nós as armas de como lutar contra o diabo. O diabo se expôs, o demônio se expôs. Quando Jesus deixou-se ser tentado, o demônio se expôs. E quando ele se expôs, ele mostrou como ele tentaria nós, seres humanos, comuns, e Jesus mostrou como vencer o demônio. O deserto é o lugar que Jesus nos mostrou. Que o demônio vai tentar. Não importa quem nós sejamos, todos nós vamos ser tentados. Todos nós vamos ser tentados. Ninguém vai escapar da tentação e ninguém nunca escapou da tentação. Te garanto que você já teve um monte e como eu já tive um monte. E Jesus, ele nos mostra, como diz aqui São Tomás de Aquino, Jesus é tentado para nos alertar que nenhum homem, não importa quão santo for, deve pensar que está salvo e livre das tentações. Esse é um dos primeiros motivos porque Jesus foi tentado, porque ele quis nos mostrar que nós não estamos fora da tentação nem livres dela. Mesmo o mais santo possível vai ser tentado. E aí é como fala lá em Eclesiástico: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Deus já avisava de antes.
Desde que nós fomos batizados, o demônio quer nos tentar para nos tirar das mãos de Deus, para nos tirar a chance da santidade. Mas lindo é o Senhor. Lindo é o nosso Senhor, que não nos deixa sozinhos, porque Ele também foi tentado, foi para o deserto ser tentado, para preencher e impregnar o nosso espírito com a confiança em sua misericórdia. Ele foi tentado para dizer que Ele está conosco. Como diz lá em Hebreus 4,15, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus sabia das nossas fraquezas porque Ele mesmo, como fala aqui, viveu. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, exceto do pecado. Jesus passou isso e nos mostrou: vocês são fracos, vocês têm suas fraquezas, mas agora eu quero ensinar como vencer essas fraquezas, como vencer a tentação. Como vencer a tentação e como continua São Tomás de Aquino, e ele fala aqui que ele também quis ser tentado para que ele pudesse nos assistir em nossas tentações. Ele queria ser tentado para ser aquele caminho de misericórdia para nós e nos assistir nas nossas tentações. Ele é aquele trono de graça que nós podemos nos aproximar e dizer: Senhor, eu quero vencer pelo Senhor. E Ele nos deu e nos dá as armas para vencermos. E uma delas é estar com Ele. Ele se compadece de nós e sabe as nossas fraquezas e viveu para dizer: é possível vencer. E mesmo nas suas fraquezas, eu estou com você. Eu estou com você. Olha que lindo do nosso Senhor. E aí, como fala aqui São João Crisóstomo, e é por isso, no entanto, Deus não impede que a tentação chegue a ti. Jesus não impede que a tentação chegue a nós. Primeiramente, para que nós possamos aprender que o Senhor nos fez mais forte. Presta atenção nisso, que coisa linda que São João Crisóstomo está falando. O Senhor nos fez mais fortes do que nós achamos. Somos fracos? Somos, sim, mas Ele fez mais forte. Por quê? Primeiro, nós somos filhos de Deus. Se você é batizado como eu sou batizado, na igreja, na Santa Igreja, nós somos filhos de Deus. A partir do nosso nascimento, nós temos um anjo poderoso que está a cada instante adorando a face de Deus Todo-Poderoso, adorando a Santíssima Trindade, louvando a Santíssima Virgem Maria. E podemos dizer isso, que o demônio não consegue me tocar se eu estou em Deus e o meu anjo está comigo. Não consegue me tocar, só se eu permitir. Aí eu dei permissão para ele. Então, primeiramente, para que nós possamos aprender que nós somos mais fortes. Você é forte. Se você está, coloca tudo nas mãos do seu anjo, tudo nas mãos da Santíssima Virgem Maria e tudo nas mãos do Pai Todo-Poderoso, de Cristo Jesus e do Espírito Santo, principalmente nas mãos da Santíssima Trindade. Em segundo lugar, o Senhor nos fala aqui através de São João Crisóstomo. Jesus não impede a nossa tentação para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos ser humildes, não nos encher de orgulho achando que nós bastamos para nós mesmos. Você pode fazer as coisas que você quiser, que você acha, mas sem Deus vai quebrar a cara. Sem Deus não vai dar certo. Não vai dar certo. Sempre vai vir uma complicação, sempre vai vir uma depressão, sempre vai vir uma tristeza, sempre vai vir, e você não vai ter com quem se agarrar, não vai ter aquele trono da graça. Sempre vai vir uma prisão do pecado, sempre vai vir uma prisão de um egoísmo. Sem Deus não dá. Não dá. Então, para que nós não nos inchássemos de orgulho, o Senhor nos dá a tentação para dizer: olha, você é mais forte,
Você é mais forte do que você pensa, mas não se enche de orgulho, porque as suas fraquezas podem te levar à ruína. Como diz São Paulo, são nas minhas fraquezas que eu me faço forte. Por quê? Eu me humilho, eu me torno humilde pelas minhas fraquezas, não me encho de orgulho, mas me torno fraco para que o Senhor faça a força dele em mim. Entende? Continua São João Crisóstomo. Em terceiro lugar, para que o diabo saiba, por experiência própria, que te afastastes perfeitamente dele. O que ele quer dizer com isso? Para que nós sejamos tentados e nós vençamos a tentação com Cristo, com o Espírito Santo, nós vençamos a tentação para mostrar para o demônio que eu não quero ele. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Eu não quero Satanás. Que Satanás tenha por experiência própria que eu não sou dele e não vou ser dele. Olha que coisa linda. Em quarto lugar, para que te tornes mais forte, por isso, quando nós somos tentados e vencemos a tentação, saímos mais forte, mesmo que aquela tentação me provoque sofrimento. Mas quando saímos fortalecidos em Deus, fortalecidos em Cristo Jesus. Fortalecidos. Em quinto lugar, para que recebas um sinal, presta atenção nisso, para que recebas um sinal do tesouro confiado a ti, um tesouro confiado a ti, porque efetivamente o diabo não viria a ti para tentar-te, caso não visse que estás elevado a uma maior dignidade. Você e eu estamos elevados a uma maior dignidade, a dignidade de filhos de Deus, coisas que o diabo nunca poderá ser, nenhum anjo poderá ser filho, criado pelas mãos de Deus para ser filho dele. Não, nós somos. Ele não, nós somos. E este é o tesouro que o Senhor te deu, para que você tenha esse sinal de que você está elevado a uma maior dignidade de filho de Deus. Deus te ama profundamente. Se deixe levar para o deserto, queira o deserto, deixe-se ser tentado. Se abrace com o Senhor. Você e eu, nós seremos tentados, nós seremos provocados, teremos provações. O próprio Senhor fala isso. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E agora Ele nos deu as armas para vencermos as tentações. As armas para vencermos as tentações. As armas que estão nele, em Cristo Jesus. É Ele que se compadece de nós. É Ele que, com a sua misericórdia, está ao nosso lado, dizendo: estarei com vocês até o fim do mundo, não deixarei nenhum de vocês. É Ele que nos deu o exemplo de como vencer a Satanás. O demônio tentou Jesus pelo prazer, pelo poder e o ter, e pelo orgulho e a vaidade. Pelo prazer, quando ele fala: pega essa pedra, transforma em pão e come. Nem só de pão vive o homem. Mostre para o demônio que ele vai perder. Você é forte, você tem a dignidade de filho de Deus. Se humilhe, se abaixe, se deixe ser humilde e coloque todas as tuas fraquezas na força que é o Senhor, porque Ele é capaz de se compadecer de mim e de você e nas misericórdias dEle vir ao nosso auxílio, para que nós possamos ser mais fortes nele, com Ele, por Ele, para Ele. Mostremos ao demônio que ele não vai vencer. Eu não quero ele, porque eu sou filho de Deus.
Ele foi tentado no poder e no ter. Olha, eu te darei todos esses reinos. Todos esses reinos. Que abuso de Satanás, né? Jesus já está destinado a ser rei. Ele quer dar um reinado para ele. Oh, meu Deus do céu. E Jesus fala: adorarás somente a Deus e só a Ele servirás. E a terceira tentação é a tentação do orgulho e da vaidade. Joga-te daqui. Seus anjos vão te proteger. Joga-te. E o Senhor fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Não permita que a tentação te toque. Mas você só consegue fazer isso se estiver unido completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não evite o deserto. Não evite as tentações. O Senhor foi tentado para dizer que nós também temos que ser tentados e vamos ser tentados. A nossa vida de cristãos e de católicos apostólicos romanos é de seguir os passos de Jesus. Todos os passos. Inclusive esse. Inclusive esse. O deserto faz parte. Viva bem a quaresma. Medite nisso. Viva bem a quaresma. Queira essa dignidade de filho de Deus. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado, para que ele pudesse nos assistir em nossas próprias tentações. Queira Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Bem do dia.